Amém? Deus abençoe os irmãos. Eu convidava, então, assim, os irmãos para nós lermos em Colossenses, capítulo 2, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, e vamos meditar na palavra de Deus, e eu vou estar falando sobre o conhecimento de Cristo, e vou fazer hoje a minha mensagem vai ser expositiva, e eu vou estar partilhando os irmãos um esboço escrito para que nós possamos procurar compreender. Vai ser mais a palavra de Deus, diretamente citando alguns versículos, mas vamos falar sobre uma grande necessidade que nós temos ainda hoje de compreender esse grande mistério de Deus e essa necessidade nós temos de estar firmes em Cristo Jesus. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós nos agarramos a Ele. A falta de conhecimento de Deus pode nos distanciar dele. Mas quando nós passamos a conhecê-lo, nós vamos conhecendo o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, e nós vamos ficando cada vez mais firmes nele. Então, Colossenses capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Amém. Meus amados irmãos, a igreja de Colosso, quando Paulo escreve essa carta, ela estava passando por um problema espiritual sob a influência do gnosticismo primitivo. Nós vamos ler a história da igreja em Colosso. Nós vamos descobrir que essa igreja estava sendo bombardeada, digamos assim, com as hostes e as potestades malignas, para tentar desviá-la de Cristo Jesus. E isso fazia através de práticas, principalmente do gnosticismo, misturado a alguma mistura judaica, de crenças judaicas, e algumas outras formas de tentativa de mistificar o sacrifício de Jesus Cristo. Então, essa igreja, ao passar por este problema, diz que ela estava influenciada pelo gnosticismo primitivo, que ministrava as práticas de paganismo, judaísmo e filosofia humanista. Havia uma mistura de doutrinas que tentava fazer com que essa igreja passasse por um desvio espiritual. Então, Epáfras, que Paulo vai citar nessa carta de Colosso, era o fundador dessa igreja. Este homem, um cooperador de Paulo, ele era crente da cidade de Colosso, converteu lá. Paulo nunca foi a essa igreja, e ele é que vai levar a mensagem, vai levar essa informação a Paulo, quando Paulo estava preso, provavelmente no ano de entre 60 e 62 depois de Cristo. Paulo estava preso, e Epáfras, numa dessa visita a Paulo na prisão, ele vai contar a Paulo o que estava acontecendo na igreja. Nós estamos falando de uma igreja que estava iniciando um trabalho novo, uma igreja nova, onde os recursos eram poucos e os obreiros tinham muita dificuldade em comunicar-se. Então, essa igreja estava sendo influenciada por falsos mestres, por muitas pessoas que acreditavam que a perfeição da pessoa passava pelos rituais. E eles praticavam muitos rituais, misturaram práticas do paganismo, práticas do judaísmo, porque tinha origem em vários tipos de filosofias também humanistas. Então, Paulo vai da cadeia, quando estava preso, depois de receber a informação, ele escreve essa carta, e nós vamos ver no decorrer dessa carta que ele também faz um pedido para que essa carta pudesse ser lida nas outras igrejas, principalmente na igreja de Laodiceia, que era próximo de Colosso. Então, ele vai escrever e vai falar sobre a supremacia de Cristo. Ele vai falar que Jesus Cristo era Deus e que os crentes em Jesus estão completos nele. Não precisa de misticismo, não precisa de fazer nada para se completar, para estar purificado.
e a salvação do crente está em confiar em Jesus e aceitar o sacrifício de Jesus como único e suficiente, e que a igreja só pode ser salva através de Jesus. Tudo que passar disso é filosofia, é preceitos humanos, é humanismo. Não há como as pessoas mudarem a rota da igreja tentando criar outros tipos de salvação. Só Jesus Cristo pode salvar, só Ele salva. Então, essa era a necessidade que Paulo sentiu de escrever e mostrar a essa igreja que eles deveriam crescer no conhecimento de Cristo Jesus para que eles pudessem estar arraigados, fortalecidos na fé, firmados naquela verdade e não se deixar levar por influências, porque são movimentos e são sempre novidades que às vezes podem tentar demover as pessoas da fé em Cristo Jesus. Isso, quando nós olhamos para as Escrituras e olhamos para a nossa realidade como igreja atualmente, né, nos dias atuais, nós encontramos muitas coisas que passam, vem movimento, acontece muitas coisas, daqui a pouco aquilo vira uma febre, e daqui a pouco ninguém sabe mais para onde foi aquilo, parece que são como folhas secas, que caem e o vento leva e depois ninguém sabe para onde foi. Então, assim sempre aconteceu e sempre há de acontecer no nosso tempo. Muitos movimentos, muitas coisas que aparecem como sendo a solução, como sendo a resposta, e arruma tudo de tipo de resposta para uma necessidade, mas aquilo passa. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Jesus, o único Senhor em quem nós temos que estar firmado a nossa fé. Paulo escreve dizendo que ele ouvira falar do estado da igreja, e ele diz assim: nós não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Paulo diz: nós ouvimos falar do vosso estado, fomos informados, e meus cooperadores, nós como obreiros, nosso desejo é que vocês possam ser fortalecidos na fé, que vocês tenham todo o conhecimento de Deus, para conhecer a vontade de Deus, para que vocês sejam fortificados em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborado de toda a fortaleza. O que firma a igreja, o que fortalece uma igreja é o conhecimento de Deus. A igreja precisa estar fundamentada sobre Ele, Jesus, e sobre a sua palavra. Tudo que nós fizermos para além da palavra de Deus pode ser meramente esforço físico, esforço emocional ou pensamentos, correntes de pensamentos, mas nós não temos condições de substituir o poder da palavra de Deus na vida das pessoas. Essa semana, e eu falo isso porque para mim foi um bom exemplo, essa semana eu fui participar de um trabalho de oração e jejum ali em Monchique, na igreja de Monchique. Foi uma iniciativa da parte dos irmãos obreiros, do Bruno, mas a esposa, que marcaram lá uma semana de oração e jejum. E eu fui lá participar, não fui todos os dias, mas fiquei grato a Deus, porque os irmãos estavam ali, e eles estavam orando e jejuando, intercedendo em favor daquele povo de Monchique. Estavam ali orando e eles buscando a palavra de Deus, buscando o poder de Deus, buscando força de Deus, buscando direção de Deus, para que houvesse um despertamento naquele lugar, para que vidas pudessem ser salvas. E essa é uma atitude que o meu coração se alegrou por ver que a visão deles era que o poder de Deus podia transformar aquele lugar, só Deus podia mudar aquela história, e eles foram para fazer o que nós precisamos fazer. E eu disse assim: olha, teve que sair de Monchique para nos dar um toque, que nós também precisamos jejuar e orar, e proclamar um jejum e oração, para podermos ser mais usados na mão de Deus, mais fortalecidos em Cristo, para podermos cumprir a vontade de Deus para essa cidade, para essa igreja, nessa cidade, melhor dizendo. Nós precisamos, e começaram ali. E eu louvo a Deus pela atitude deles, fiquei muito alegre de ver. Então, o que Paulo está dizendo, diz: vocês precisam fortalecer, não podem ser influenciados, não podem deixar-se levar
por filosofias, por vã sutileza, por ensinamentos humanos. Cuidado! E ele estava exortando a igreja a ter cuidado. Ele diz assim: nós sempre damos graças ao Pai por nos fazer idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Paulo diz, nós louvamos a Deus, porque sabemos que Deus nos tirou debaixo da potestade das trevas. Ele nos trouxe para a maravilhosa luz, Ele nos trouxe para o reino do seu Filho, Ele nos trouxe para viver uma novidade de vida, Ele perdoou os nossos pecados, Ele nos redimiu, é por isso que nós hoje somos igreja, porque Ele, Jesus Cristo, nos salvou, nos redimiu, nos libertou, e nós louvamos a Deus por Ele. É por causa de Jesus que nós estamos aqui. Não é por causa dos pensamentos, das correntes de pensamentos que existem. Não são por causa das novidades, dos modismos que há. É porque Jesus Cristo nos libertou. E a Ele e a Deus nós prestamos sempre ações de graça, porque nos fez idôneos para participar do reino do Filho do seu amor. Quer dizer, é esta obra que nós estamos aqui hoje para glorificar a Deus, para dizer, Senhor, obrigado. E Paulo diz, nós estamos sempre dando graças a Deus, porque nós sabemos que nós não éramos idôneos, nós não éramos dignos de pertencer à sua igreja, mas Ele nos fez, através de Jesus, dignos e idôneos para participar dessa igreja. Eu estou lendo o livro, a carta aos Colossenses. Paulo lembra aos irmãos que, de fato, eles não estavam seguindo uma nova religião. Paulo diz, vocês não deixaram o paganismo, vocês não deixaram a vossa crença para seguir um outro tipo de religião. Vocês deixaram para seguir o Filho de Deus, o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, Ele que é a imagem do Deus vivo, o Deus invisível. Porque Jesus Cristo falando assim, ninguém nunca viu o Pai, mas quem vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Ou seja, quando Jesus Cristo se manifestou, diz a palavra de Deus que Ele estava revelando Deus, os seus atributos, o seu caráter, a sua natureza estava em Cristo Jesus. Então, Paulo vai dizer isso. Vocês não deixaram uma religião para seguir uma nova religião. Vocês deixaram para seguir o Criador de todas as coisas, Jesus Cristo, o Senhor, porque nele, diz a palavra de Deus, nele, Jesus, foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, tantas as coisas visíveis como as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Vocês estão servindo ao Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que vos resgatou, o Deus que vos tirou das trevas, o Deus que vos tirou debaixo das potestades das trevas. Vocês que estavam vivendo separados de Deus, Ele vos fez idôneo para ser o seu povo, para pertencer ao seu reino, ao reino do seu Filho. Então, é por Ele que nós estamos aqui nessa noite. E Paulo estava dizendo, vocês precisam de manter esse conhecimento em Cristo. Vocês não podem deixar o conhecimento de Deus. E depois continua ele a dizer, essa carta é simplesmente maravilhosa, e como Paulo, tinha a noção de que era tão necessária ouvir essa mensagem, a igreja ouvir a mensagem, que ele vai pedir, vocês passam isso adiante. Quando vocês lerem, vocês enviem essa carta para Laodiceia, para que as outras igrejas também possam ouvir esse conselho, a revelação de quem é Jesus e de quem são vocês em Jesus Cristo. Então, ele afirma que, assim como os colossenses precisavam olhar para o grande amor de Deus, para com a igreja e a segurança que parava sobre ela, nós também precisamos hoje olhar, porque em Cristo Jesus há segurança para nós como igreja. Ele, Jesus, é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E a vós também, que noutro tempo eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más,
Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Paulo diz, vocês agora estão numa nova dimensão de vida. Vocês agora pertencem a Jesus Cristo. No outro tempo vocês eram estranhos, no outro tempo vocês eram afastados, no outro tempo vocês estavam desgarrados de Deus, vocês estavam excluídos da comunhão com Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, Ele, o próprio Deus, não foi iniciativa do homem, foi iniciativa de Deus vir socorrer, buscar o homem, resgatar o homem. E Ele diz, Ele mesmo reconciliou com o homem através da morte de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Ele, em Jesus, reconciliou consigo mesmo a humanidade. Nós hoje temos paz com Deus através de Jesus Cristo, que deu a vida dele ali na cruz do Calvário para nos fazer hoje um povo, para nos apresentar perante ele, um povo santo, um povo separado, não é qualquer um. Um povo santo, um povo separado, um povo que seja irrepreensível e inculpável. Deus veio trazer libertação, Jesus veio trazer transformação, e neste momento é importante dizer que todas as pessoas do mundo que ainda não aceitaram Jesus, precisam aceitar a Jesus, porque só assim poderão ser considerados santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante de Deus. E Ele fez isso através da morte expiatória de Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, para reconciliar o pecador com Ele. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há oportunidade para as pessoas se achegarem a Deus. Você que ainda não aceitou Jesus, talvez nessa noite haja alguém aqui conosco que ainda não tomou essa decisão de entregar a sua vida para Jesus. Talvez seja até uma pessoa religiosa, talvez esteja até frequentando a igreja, talvez até simpatiza, talvez goste até de ouvir as músicas da igreja, talvez você que me ouve através da internet, talvez você até goste de assistir os cultos pela internet, talvez você diz, eu acho giro, eu acho fixe, eu acho legal, eu acho que é tão diferente, eu acho que tem... Mesmo que isso aconteça contigo, você goste, eu quero dizer que se você não tomar uma posição, uma decisão diante de Deus, você não pode ser salvo, porque somente serão salvos aqueles que aceitarem o plano de Deus, que entregarem as suas vidas para que possam ser reconciliados com Deus através da pessoa de Jesus Cristo, para serem considerados separados, santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante de Deus. E a igreja, Paulo diz, isso vocês precisam compreender se... Versículo continua dizendo que se de fato, se na verdade, permaneceres fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido. Ou seja, o crente não pode ser crente lá uma vez ou outra. O crente em Jesus Cristo não pode pensar que o fato dele um dia ter aceitado a palavra, um dia dele ter crido, ele pode continuar, porque Paulo está dizendo a eles, vocês precisam de compreender que Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus fez tudo, Deus reconciliou, mas vocês precisam permanecer fundados e firmes na fé, não moverdes da esperança do evangelho que vocês têm ouvido e crido, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, indistintamente da raça. Sem o evangelho, sem a verdade do evangelho, sem Jesus Cristo, não pode haver salvação de almas. Então Paulo diz, Deus tem um plano, Deus fez tudo, mas vocês precisam permanecer firmes. E o conhecimento dessa verdade vai fazer a mudança na vossa forma de pensar e de agir. Paulo lembra a eles, assim como nós hoje também precisamos ser lembrados sempre, que nós somos a geração que teve o privilégio de conhecer o plano de Deus para a salvação da humanidade. Paulo diz, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Paulo diz, esse é o plano de Deus, nós somos a geração
que foi escolhida para Deus revelar essa verdade, revelar Jesus, revelar essa salvação, esse mistério que esteve oculto. Nós fomos chamados, como eles naquela época, nós somos a geração que tivemos o privilégio de conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em nós, esperança da glória. Essa é a verdade que nós hoje vivenciamos, porque nós somos a geração que não vamos conhecer a verdade. Nós conhecemos a verdade que está revelada na palavra, ministrada aos nossos corações, dada pelos apóstolos, revelada aos apóstolos, ministrada aos nossos corações. Nós temos esse privilégio de conhecer essa verdade, Jesus Cristo. Paulo afirma que o objetivo principal da igreja deve ser o de confiar totalmente em Cristo Jesus. Conhecer qual seja a boa, agradável vontade de Deus, para que os nossos corações, para que os vossos corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, pelo conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Paulo está dizendo, vocês estão procurando se aperfeiçoar diante de Deus, através da cultura do gnosticismo, que achava que tinha os cultos, que os anjos podiam interceder pelas pessoas, cultuavam os anjos, eles faziam culto aos anjos, eles procuravam fazer abstinência de alimentos para tentar purificar. Paulo diz, não, nós não precisamos disso, nós temos hoje, nós estamos conhecendo toda a inteligência, todo o conhecimento de Deus. Sabemos que Deus, na sua inteligência, preparou a salvação para o homem através de Jesus Cristo, que é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Jesus Cristo é a salvação, é o meio que Deus usou para salvar a humanidade. Por isso que quando Paulo escreve a sua carta de Efésios, ele diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Deus, na sua inteligência, preparou a salvação para a sua igreja. E todas as pessoas são chamadas a experimentar a salvação e receber essa salvação. Por isso, nessa noite, se você ainda não o fez, se você ainda não tomou essa decisão, talvez você tenha procurado resolver o problema da sua intranquilidade, da sua falta de paz espiritual. Talvez você tenha procurado resolver as suas situações, procurando outros tipos de coisa. Outro dia, vi na televisão uma questão que os pais estavam assim, um pouco chateados, pais crentes, estavam assim, um pouco chateados porque as escolas começaram a querer implantar nas escolas a prática da yoga, para poder fazer meditação, para relaxar, para fazer isso, fazer aquilo. E é esse tipo de pensamento que muitas pessoas, não conhecendo a verdade, não conhecendo o Evangelho, não conhecendo Jesus, não conhecendo Deus, procura subterfúgio, procura fugir, procura arrumar meios para poder tranquilizar, para poder ter condições de ter paz de espírito, mas a salvação da alma é a necessidade para trazer paz espiritual, para trazer renovação espiritual, para trazer tranquilidade espiritual. Somente em Jesus Cristo uma alma pode estar tranquila. Alma, por que te aflige? Por que não te detém? Por que você está aflita? Espera em Deus, diz a palavra de Deus. É no Senhor que nós podemos ter essa tranquilidade. Nada pode tirar, nada pode ocupar o lugar de Jesus, porque nele está escondido todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Jesus Cristo é a resposta para essa humanidade aflita. E Paulo diz, digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Eu digo isso para que vocês não esqueçam que, assim como recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também devem andar nele, arraigados e sob-edificados nele, e confirmados na fé, assim como foste ensinados, nele abundando em ações de graça. Nós aprendemos de Deus que a nossa salvação vem dele, através de Jesus Cristo, e nós não podemos abrir mão de Jesus Cristo. Nós não podemos, por qualquer razão, por qualquer situação, dizer, eu agora vou procurar uma ajuda. Os Gálatas fizeram isso. Quando Paulo escreve as cartas aos Gálatas, ele vai corrigir aquela igreja que começou a achar que Jesus Cristo não era mais suficiente para salvá-los. E os falsos mestres, os falsos ensinadores, as pessoas que estavam lá com as suas mentes corrompidas, começaram a ensinar, não, vocês precisam também guardar algumas coisas da lei.
Vocês precisam fazer algumas coisas, algumas práticas, alguns sacrifícios, vocês precisam fazer algumas obras para poder garantir a vossa salvação. E eles começaram a deixar a Jesus Cristo, o Evangelho, e começaram a praticar coisas que o afastavam da graça. E Paulo disse, se vocês deixarem Cristo, vocês caíram da graça. Porque quem falha numa lei, num mandamento, falha em todos. E pela lei ninguém pode ser salvo. E se a lei pudesse salvar, e quando fala da lei, está falando dos mandamentos de Deus, conforme as pessoas tinham a obrigação de cumpri-lo. E diz assim, ninguém consegue cumprir todos os mandamentos de Deus. Por isso Jesus Cristo veio para salvar. E ele diz, se vocês fizerem isso, vocês caíram da graça. Mas eu não aniquilo a graça de Deus. Para mim, Cristo Jesus morreu. E se ele morreu, morreu por mim, pelos meus pecados. Então eu vivo na minha fé, esperando nele. Então nós precisamos e não podemos deixar este ensinamento de Deus. A sua maior preocupação era a possibilidade dos crentes colossenses se deixarem levar por inovações, apartando da pureza do Evangelho de Cristo. E, infelizmente, essa também deve ser sempre a nossa preocupação. Nós nunca podemos nos apartar da simplicidade do Evangelho. Nós nunca podemos nos afastar da palavra de Deus. Nós nunca podemos tentar substituir o poder de Deus com artifícios humanos. Nós nunca vamos poder influenciar a ação do Espírito Santo através de ações humanas, somente através de uma consagração, somente através de uma entrega, através da renúncia, da nossa confiança em Deus, do nosso compromisso com Deus, é que Ele pode agir e operar na nossa vida. Nós não podemos, e a preocupação dele, vocês devem apartar de tudo isso. Ele diz, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Essa palavra não foi dada para o mundo, estava dando à igreja. Vocês precisam tomar cuidado, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E vocês estão perfeitos nele. O crente está perfeito em Cristo Jesus. A minha perfeição diante de Deus não é pelos meus méritos, não são pelos meus méritos. A vossa perfeição diante dos olhos de Deus não é porque vocês merecem. Não é porque nós merecemos, é porque em Jesus Cristo nós somos perfeitos, porque perfeito é Ele e através dele nós somos perfeitos. Diz que nele estamos perfeitos, porque Ele é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo dos pecados, da carne, mas pela circuncisão de Cristo. Eles começaram a deixar o Evangelho, porque havia uma grande questão, porque o judaísmo praticava a circuncisão, porque era uma aliança do homem com Deus, e os crentes gentios, não tinham essa prática, e eles começaram a viver a sua vida pela fé, aceitaram a Jesus pela fé. E agora os falsos mestres começaram a dizer, não, vocês também precisam fazer isso, vocês precisam fazer dietas alimentares, vocês precisam circuncidar. E Paulo diz, espera aí, vocês estão perfeitos em Jesus, vocês não precisam disso, porque Ele é o cabeça, e vocês não precisam a circuncisão feita pela mão humana, porque a circuncisão que conta é a circuncisão de Cristo Jesus no vosso coração. Ao aceitar Jesus, ao receber Jesus, vocês estão unidos com Ele, circuncidados com Ele, vocês estão novamente restaurados da vossa vã maneira de viver e estão agora entregues ao plano de Deus, pela fé. Não abra mão de Jesus, não deixe ninguém induzi-los a outra prática, a não ser o Evangelho. Por isso que ele tinha dito já antes, diz assim, se alguém, mesmo sendo nós, vos anunciar outro Evangelho, no qual não é outro, que seja além, que vai para além desse, seja maldito. Porque não há outro evangelho a ser pregado, ainda que os anjos vos anunciem outro evangelho, não há outro evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A mensagem de Deus é que Jesus Cristo é o Salvador e fora dele não há salvação. E nele a igreja está segura, a igreja está perfeita nele. Outro ponto importante do discurso de Paulo tem a ver com a garantia da vida eterna, que é dada a quem aceita Jesus como seu Salvador. Ele diz assim, vocês estão sepultados com Ele no batismo.
Vocês estão sepultados com ele no batismo. Nele também vocês ressuscitaram pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. A igreja, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, e para você que ainda não aceitou, ouça bem que você vai ouvir neste momento. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós recebemos Jesus pela fé. E a ordem dele é que aquele que crê e for batizado será salvo. Quando nós somos batizados pela fé, nós somos sepultados com Jesus. O nosso batismo é simbólico. Ou seja, nós, naquele momento, nós estamos dando testemunho de que nós aceitamos a Jesus, cremos que Ele é o nosso Salvador e nós somos sepultados com Ele, assim como Ele foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou. Nós também, quando levantamos da água do batismo, nós estamos ressurretos com Ele. Então essa é a mensagem, a segurança de que Paulo diz, vocês foram sepultados com Ele no batismo. Nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Ele vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas, todos os vossos pecados, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Havia uma cédula, havia uma inimizade, havia uma dívida que nós tínhamos para com Deus. E essa dívida Cristo tirou quando nós aceitamos a Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, quando nós nos renunciamos da nossa vida e aceitamos a Jesus. Deus preparou com que em Cristo Jesus nós tivéssemos vivificado, fôssemos vivificados. Nós nascemos de novo e aquela cédula que era contrária, aquela cédula que era uma inimizade, Deus tirou e cravou-a na cruz em Cristo Jesus. Jesus, ao morrer ali, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Diz que pelas nossas transgressões Ele foi moído, Ele morreu por causa dos nossos pecados. Ele pagou o preço por causa dos nossos pecados. Então, quando Ele tomou essa atitude por amor a nós, Ele despojou todos os principados, todos os domínios, todos os dominadores, todas as potestades do mal que nos escravizavam, nós que estávamos mortos dos nossos pecados. Ele expulsou, Ele venceu a morte, Ele venceu as potestades das trevas, Ele libertou a humanidade, Ele deu condições, Ele triunfou sobre toda a potestade das trevas. E agora em Cristo, diz a palavra de Deus que nós somos novas criaturas. Eu vou dizer como o pastor Luiz Reis diz. Eu esperava que os irmãos fossem dar um glória a Deus. Nós agora em Cristo Jesus somos novas criaturas. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Nós éramos escravos, nós éramos pecadores escravos, nós estávamos subjugados pelas potestades das trevas, mas Cristo triunfou sobre elas, cravou ali na cruz do Calvário a nossa dívida, nos libertou, Deus nos reconciliou com Ele. Nós que estávamos mortos, Deus nos levantou perdoando todos os nossos pecados. A nossa dívida foi paga. O pecado que reinava sobre nós foi perdoado. A força das trevas que sobre nós agia foi aniquilada pela cruz de Cristo. Portanto, diz Paulo, considerai isso. Vede quem sois vós agora em Cristo Jesus, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dia de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras. Não se deixe levar por essas coisas. Vocês são livres em Cristo Jesus para adorar, para viver para Ele, para servi-lo. Vocês foram resgatados, foram comprados com um preço precioso para ser propriedade exclusiva dEle. Não se deixe levar, não se deixe julgar por essas coisas. Nós, como igreja, fomos chamados para estar acima dessas coisas. Cristo nos chamou para a liberdade, para o adorar, para viver livre, para servir. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto aos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchados na sua carnal compreensão e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Não dê ouvidos, não deixe ninguém vos dominar a seu bel prazer.
E aqui fala da segurança, fala da maturidade espiritual, fala do dever que nós temos de estar firmes em Cristo e não ser demovido por qualquer vento de doutrina. Há muitas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus e que precisam compreender a palavra de Deus, que estão aprisionadas por muitas coisas. Mas Paulo está dizendo, ninguém vos domine, não vos deixais dominar por nada, por pretexto de humildade, por cultos a anjos, por pessoas que se envolvem com coisas que não sabem, nunca viu, coisas da sua cabeça, mas não estão ligadas à cabeça da igreja, que é Cristo Jesus, estão separados de Deus. A igreja foi comprada por um alto preço. O sangue de Jesus Cristo. E Paulo diz, se estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesse no mundo, tais como, não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humilde e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Espiritualmente, nada que eu possa fazer vai acrescentar ao sacrifício de Jesus por mim. Não há nada que eu possa fazer para garantir que o sacrifício de Jesus seja suficiente. O sacrifício de Jesus é suficiente para salvar. Ele é perfeito. E nós estamos perfeitos nele. E Paulo diz, então, essas coisas que as pessoas que não têm conhecimento ficam a viver no mundo como se estivesse ainda no mundo a tocar. Não faça isso, não toque nisso, não toque naquilo, não manuseie, não proves. Essas coisas têm algum valor, mas valor pessoal, como disciplina pessoal, mas para a vida espiritual não tem valor algum. O que nos garante a salvação é Jesus Cristo, é a nossa confiança nele, é a nossa entrega a ele, é a nossa compreensão dele. É saber que nós somos dele, nós fomos resgatados por ele, que nós fomos perdoados por ele, pertencemos a ele, vivemos para ele, morremos para este mundo, mas vivemos para ele. O crente em Jesus tem que deixar para trás o espírito de religiosidade, que procura de uma forma sutil anular ou minimizar com preceitos humanos o grande, único, suficiente sacrifício de Jesus Cristo. Há muitas coisas que, sutilmente, as pessoas tentam. Parece que vai perdendo a confiança, vai perdendo a fé, vai perdendo a motivação em Cristo Jesus e vai procurando arrumar alguma coisa para tentar ajudar. Não, nós não podemos. O sacrifício de Jesus é único e suficiente. Portanto, o conselho de Paulo, se vocês já ressuscitaram com Cristo, então busque as coisas que são de cima. Se envolva espiritualmente, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima. Envolva-se com Cristo, envolva-se com Deus. Pense nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque vocês já estão mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Portanto, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Viva uma vida de santificação, viva uma vida de santidade, uma vida de separação. Aparta do vosso meio a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza que é a idolatria, e pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo nós andávamos nela e vivíamos nelas. Mas agora nós somos de Cristo, fomos lavados, fomos redimidos, fomos comprados com um preço caríssimo para viver exclusivamente para Ele. Agora também despojai-vos também de tudo. Tirai do vosso meio a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da vossa boca. Não mintais mais uns aos outros. Viva uma vida de verdade, pois já vos despiste do velho homem com os seus feitos. E agora vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, Jesus Cristo Deus. Onde não há grego, não há judeu, não há circuncisão, não há incircuncisão, bárbaro ou cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois,
como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Viva uma vida de renovação espiritual. O que Paulo estava dizendo para ele, diz, vocês não são mais as mesmas pessoas. Vocês foram resgatados da vossa maneira vã de viver. Vocês foram comprados com um preço caríssimo, vocês foram renovados para viver uma vida para Deus. Todas essas coisas faz parte do velho homem, mas vocês agora se revestiram do novo homem. Então, vivei em santidade. Vive uma vida de consagração, de entrega. Continuando, diz, e sobre tudo isto que vocês têm ouvido, tudo isso que eu tenho escrito, tudo isso que eu tenho falado, tudo isso que eu tenho tentado passar para vós, diz Paulo, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Você quer viver uma vida de consagração, uma vida de entrega, uma vida de santificação? Deixe que o amor seja o vínculo dessa vida. Você deve revestir de todo o amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Hoje, na oração aqui do grupo de louvor, a nossa irmã Ruth, eu lembrei, quando ela estava orientando aqui na oração, eu lembrei dessa passagem bíblica que eu tinha escrito para poder transmitir. Eu vi quando a Ruth diz, nós precisamos ser mais gratos a Deus. Nós precisamos ter um sentimento de gratidão. Não importa a situação, nós temos que ser mais gratos. E Paulo está dizendo exatamente isso à igreja de Colossenses e pediu para que levasse essa carta às outras igrejas, para que elas também entendessem isso. Ele diz, a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações. Essa paz que nós recebemos de Deus, essa transformação, essa libertação, possa dominar os nossos corações e nós sejamos mais agradecidos a Deus. A palavra de Cristo habite em nós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-nos e admoestando-nos uns aos outros com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor, com graça no nosso coração. A palavra de Deus nos exorta que quando nós estivermos reunidos para cantarmos hinos, louvor, salmos, salmodiar, cantar, adorar com gratidão no nosso coração. O nosso culto deve ser um culto alegre, de gratidão a Deus. Deve ser um culto de agradecimento a Deus. O nosso culto deve ser para exaltar a Deus, para glorificar a Deus. Nós não fazemos culto para os irmãos. Nós fazemos culto para Deus, o nosso culto é a Deus e nós temos que prestar a Ele a nossa adoração, o nosso louvor. E isso deve reinar, dominar. A paz de Deus deve dominar o nosso coração. Em meio às aflições, em meio às lutas, a paz de Cristo, a paz que Ele nos dá, Ele não nos dá como o mundo dá. Ela independe da circunstância. A paz de Deus domina e deve dominar o nosso coração. E nós apresentarmos a Ele agradecidos. E a palavra de Cristo deve abundar, deve habitar abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, cantando, salmodiando, com hinos e cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça no coração. E depois Paulo conclui essa última parte dizendo assim, e quanto vocês fizerem, quer seja por palavras, quer seja por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Se nós estamos aqui hoje, é por causa dEle. O que nós conseguimos fazer é por causa dEle. O que nós não fazemos de errado é por causa dEle. Nós não temos mérito em nós mesmos, é a Ele, por Ele, para Ele, que nós servimos e vivemos. É Ele que nos criou para a glória dEle, para o louvor dEle. E se nós estamos aqui, é por Ele. E nós devemos apresentar-nos diante dEle, com esse conhecimento no nosso coração, e deixar que essa paz de Deus, deixar que a palavra de Deus, deixar que o Espírito de Deus domine o nosso coração. E nós possamos ser agradecidos.
Paulo conclui a sua carta, e eu não vou citar, porque já alonguei um pouco, mas ele vai terminar a sua carta dizendo assim: vocês são novas criaturas, vocês nasceram de novo, agora vive a vossa vida. Marido, ame as vossas mulheres. Mulheres, respeite os vossos maridos. Filhos, honre os vossos pais. Pais, não irritem os vossos filhos, mas tratai-os com amor, com brandura. Jovens, respeite os idosos. Velhos, honre os novos. Patrões, cuide dos vossos empregados. Empregados, sirva não por obrigação, mas por temor, como se estivesse servindo ao Senhor. Ele vai tratar desses assuntos, vai dizer: isso é a igreja, isso é a vida da igreja, transformada pelo poder de Deus, renovado pelo poder de Deus. Nós somos um povo escolhido, separados para a glória de Deus, para o louvor de Deus, porque nós somos diferentes, não por causa da nossa forma de vestir, mas por causa da obra de Deus na nossa vida. A nossa transformação começa de dentro para fora. E nós precisamos guardar a nossa vida com Deus para vivermos aquilo que Deus quer para a nossa vida. Essa carta é uma carta de exortação, de consolo, de conforto, de segurança para nós como igreja, porque nós estamos nele, em Jesus Cristo. Estamos perfeitos nele, em Jesus Cristo. Um dia nós vamos estar com ele para sempre, por causa dele, por causa do amor dele para conosco. Amém? Vamos ficar de pé, faz favor. Talvez, nessa noite, talvez haja alguém aqui conosco. Eu não sei exatamente quem ainda não tomou essa decisão, porque isso é muito pessoal. Aceitar a Jesus é uma questão pessoal. Aceitar a Jesus é reconhecer que é um pecador e que precisa de salvação. É ter ouvido e ouvir a palavra de Deus, entender que, como criatura, precisa de ser salvo, precisa de pertencer ao povo de Deus, precisa de ter Jesus como seu Senhor e reconhecer que Ele é o Senhor e Salvador. Talvez nessa noite haja alguém aqui que ainda não o fez e gostaria de dizer: eu também quero pertencer a Deus. Eu quero entregar meu coração, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero procurar agradar o Senhor em tudo, eu quero procurar viver a minha vida. Eu não sei como fazer, mas eu quero entregar o meu coração ao Senhor. Talvez em casa agora alguém esteja a ouvir e também possa tomar essa decisão aí mesmo e dizer: eu também quero. Eu vou pedir aos nossos irmãos do louvor para fazer o favor de subirem, e nós vamos cantar. E durante esse tempo que nós estivermos louvando ao Senhor, quem sabe, Deus preparou este momento para que você pudesse tomar um passo de fé, dar um passo de fé, compreender que não importa aquilo que você tem aprendido e ouvido e visto, o que importa é que você esteja na verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Jesus disse: eu sou a verdade. Não há outra verdade para além dele, não há outra salvação fora dele. E nessa noite, você pode acertar a sua vida com Deus. Essa noite você pode ter a sua vida arrumada com Deus. Você pode sair daqui com a paz espiritual dominando o seu coração. Você pode ser liberto de todas essas potestades das trevas que dominam, que escravizam, que instigam as pessoas ao mal, ao erro, mas viver uma vida de consagração a Deus, liberto pelo poder de Deus, e usufruir da bênção desse poder de Deus, que é a salvação, dada a todos que pela fé recebem. Nessa noite, se você está aqui e ainda não tomou essa decisão, eu te convido a vir a Cristo Jesus e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero entregar a minha vida para Ti. E se você não sabe, todos nós tivemos que fazer isso um dia. Todos nós tivemos que tomar essa decisão. Nós precisávamos tomar a decisão. Muitos de nós lutou um pouco para que isso não fizesse. Mas pela misericórdia de Deus, o seu Espírito continua a contender conosco, que nós um dia tomamos a decisão. E por isso hoje temos autoridade, não só do conhecimento bíblico, mas de saber que é necessário e importante e que precisamos assim fazer, porque nós fizemos. E o dia que nós tomamos pela fé essa decisão, Deus mudou a nossa história, Deus mudou o nosso coração, Deus mudou a nossa mente, e Deus nos abriu os olhos para que pudéssemos ver para além daquilo que é natural e começar a compreender as coisas espirituais. Eu desafio-te para que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, porque eu quero orar por ti. Se você ainda não tomou essa decisão hoje,
é o dia da salvação. A Bíblia diz: ao ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Então hoje é o dia aprazível do Senhor, é o dia de salvação, o dia que Deus quer mudar, escrever uma nova história, fazer você nascer de novo, ser uma nova criatura.